Boa tarde, meus irmãos. Nós estamos iniciando mais uma reunião evangélica da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. E como sempre fazemos, estamos elevando o pensamento a Jesus, agradecendo a Ele pelas bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos através do Consolador prometido, que tem nos ensinado a caminhar pelos caminhos do mundo mais seguros, esclarecidos. Pedimos aos nossos benfeitores espirituais que aumente a nossa visão espiritual, para que possamos extrair das lições da tarde aquilo que mais necessitamos. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe cada um de nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, com os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que tem o título de Bem-aventurados os aflitos. É uma citação de Jesus em que ele nos fala: Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, 4, 6 e 10. E os nossos estudos da tarde se referem ao subtítulo: A felicidade não é desse mundo. É uma mensagem dada pelo espírito François Nicolas Madeleine, cardeal de Morlot, na cidade de Paris, no ano de 1863, em que ele nos fala: Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente um homem em todas as suas posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é desse mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes
invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas pela fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão que a terra é lugar de provas e expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem, e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquicelular, que só excepcionalmente esse globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O em que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo, a ponderação, que em um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Consequentemente, se a morada terrena são peculiares às provas e à expiação, forçoso é que se admita que, algures, ou seja, em algum lugar, moradas a mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão, porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e abençoados. Todavia, não deduzais as minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente, não certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e, dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelam. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e a cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo,
de preparar para as gerações por vindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Lucas e Gilvan. Estamos passando a palavra ao Gilvan. Meus prezados irmãos, boa tarde. Que Jesus nos abençoe a todos, encarnados ou não, e que abençoe todas as atividades dessa casa de oração, estudo e trabalho. Bom, essa tarde estamos aqui estudando o capítulo 5 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, e em especial o item 20, cujo subtítulo é A Felicidade Não É Deste Mundo. O capítulo 5 foi todo dedicado a um estudo minucioso do sofrimento humano, e é o capítulo mais extenso dessa obra, exatamente em razão da amplitude e da importância desse tema para todos nós. Neste capítulo, irmãos, temos aqui explicações acerca da justiça das aflições, das causas atuais das aflições, das causas remotas ou anteriores. Temos o esquecimento do passado como um mecanismo divino de fundamental importância nos processos reencarnatórios, os motivos para nos resignarmos com as aflições, uma série de estudos, de reflexões extremamente importantes para todos nós. O bem e o mal sofrer, a fé como um remédio para suportarmos as aflições, e também instruções de irmãos nossos do mundo maior. Dentre elas é essa que estamos aqui estudando neste momento, onde o nosso irmão nos diz que a felicidade não é deste mundo, e nos apresenta, toda uma valiosa reflexão sobre os motivos disso acontecer. Nos diz o irmão que, independentemente da raça, do sexo, da crença, da condição social, da idade, todos nós temos a nossa parcela de sofrimento e de decepções. Ninguém escapa das aflições aqui na Terra, motivo pelo qual não podemos, não devemos invejar a posição de ninguém, porque aquela pessoa, aquele irmão que aparentemente parece ali um privilegiado, na verdade não é apenas uma aparência, porque ele também tem em algum departamento da sua vida uma aflição, uma angústia, alguma situação difícil que ele precisa lidar. E isso decorre, meus irmãos, exatamente porque o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. No capítulo 3 dessa obra, Kardec nos fala, estudando a lição do Cristo, onde ele diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. E Kardec nos ensina que a casa do Pai é todo o universo, e que as moradas são os planetas onde nós, os espíritos, encarnamos em processo de aprimoramento para a nossa evolução espiritual. E se estamos aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, é porque ainda temos provas a vencer e expiações de faltas que cometemos no passado para transpor. A carga das nossas dificuldades, dos nossos problemas, será sempre proporcional às nossas forças, às nossas necessidades e ao nosso merecimento, porque Deus, nosso Pai, é infinitamente justo, sábio e misericordioso. Então Ele coloca cada um dos seus filhos na família certa, na profissão mais adequada para ele, com aquela saúde, aquele corpo que ele precisa ter,
enfim, nas condições necessárias para cada um dar prosseguimento ali no estágio que ele ainda se encontra. Feitas essas considerações, temos no Livro dos Espíritos, nas questões 920, 921 e 922, 3 perguntas onde Allan Kardec aborda exatamente esta questão sobre a felicidade absoluta e a felicidade relativa. Então Kardec pergunta à espiritualidade: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Ou seja, existe a felicidade absoluta aqui na Terra? E a resposta dos espíritos é bem direta: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, dele quem? Do homem, do ser humano, depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então aqui os espíritos responderam que a felicidade absoluta aqui, por enquanto, não é possível, porque é um mundo de provas e expiações. Mas é possível uma felicidade relativa, condizente com a nossa condição, com o nosso estágio evolutivo. E na sequência, a pergunta diz exatamente isso: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Resposta: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, isso aqui é muito importante, praticando a lei de Deus, a muitos males se libertará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então, quanto mais praticarmos as leis de Deus, nos adequarmos, às leis de Deus, que para nós estão ali resumidas no Evangelho, maiores são os nossos avanços em termos de felicidade. E aí vem a questão 922, que é muito estudada nessa casa em razão exatamente da sua importância. Kardec diz: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Em outras palavras, Kardec está perguntando assim: qual seria então a receita, a dica para que todos nós alcancemos essa felicidade relativa? E aí vem a resposta dos espíritos, bem objetiva, típica de espírito evoluído. O espírito, quanto mais evoluído, mais poder de concisão ele tem. Então os espíritos dizem o seguinte: com relação à vida material, é a posse do necessário. Ou seja, sob o aspecto da matéria, das posses, é necessário que tenhamos uma vida simples, equilibrada, sem excesso, extravagância, porque isso vai nos livrar da inveja, dos ciúmes, da ganância, de você ser vítima de um roubo, de uma perseguição. Então, a posse do necessário, uma vida com simplicidade e equilíbrio, é a receita para a felicidade possível aqui no planeta Terra, sob o aspecto material. Com relação à vida moral, qual que é então? A consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência tranquila e a fé no futuro nós iremos atingir quando estivermos cumprindo os nossos deveres. O cumprimento fiel dos nossos deveres nos dará a consciência tranquila. Mas quais deveres? Todos eles. Dentro do lar, como pai, como filho, como marido, como esposa, como irmão, sendo ali um parente agradável, caridoso, compreensivo. Na profissão, seja como empregado ou como empregador, cumprir o seu dever. Na rua, na sociedade, em todos os aspectos, se nós estivermos atentos aos nossos deveres cristãos,
nós estaremos no caminho certo, né? E aí é só confiar em Deus, que Deus, se nós estivermos fazendo a nossa parte, da parte de Deus nunca falta. Bom, interessante, prosseguindo aqui no estudo, pensarmos então que esse item 20, que fala a felicidade não é deste mundo, ele está no capítulo do estudo das aflições. E por quê? Exatamente porque a aflição é que causa a infelicidade. Nós, enquanto houver aflição na nossa vida, seremos infelizes. Ou seja, olha que importante de fixarmos, só alcançaremos a felicidade combatendo as nossas aflições, né? A causa da nossa aflição. E qual que é a causa da nossa aflição? As nossas imperfeições. Então, resumindo tudo, né, a gente é infeliz porque ainda é imperfeito, porque são as nossas imperfeições que geram as aflições, e as aflições causam a infelicidade. É uma cadeia de situações, uma cadeia de causa e efeito. Enquanto tivermos defeitos em nós, orgulho, vaidade, egoísmo, ganância, apego, vícios, enquanto houver imperfeições morais, nós estaremos desvirtuando da lei de Deus. Quando você se afasta da lei de Deus, vem a aflição, a dor, o sofrimento para te corrigir, para você voltar para o caminho da lei de Deus. Enquanto você estiver desviando, você vai estar causando aflição que vai gerar a sua infelicidade. Bom, então a felicidade absoluta só será alcançada quando estivermos depurados, porque enquanto houver um resquício de imperfeição a ser corrigido, então ainda estaremos ali sujeitos, né, às aflições e à infelicidade. A felicidade, então, absoluta, pura, são só em mundos superiores. Nesse sentido, meus irmãos, para ilustrar exatamente o que acabamos de dizer, no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, o codificador colocou no capítulo 7 uma espécie de código da justiça espiritual, muito interessante. Ele colocou como se fosse um código de lei, tem 33 artigos, e nós separamos 3 artigos que são bem interessantes para o nosso estudo dessa tarde. O artigo 2º, o 3º e o último. Vamos lá. Código da vida futura. Artigo 2º. A felicidade perfeita é inerente à perfeição, ou seja, né, decorre da perfeição, isto é, da completa depuração do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo causa de sofrimento e de privação de gozo, de alegria. Do mesmo modo que toda qualidade adquirida, toda virtude, é fonte de gozo e de atenuação de sofrimento. Não há uma única imperfeição da alma que não acarrete consequências funestas e inevitáveis, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é, assim, proporcional à soma das imperfeições. Ou seja, a soma das penas a gente pode entender como a soma das dores, das aflições, é proporcional à soma das imperfeições. Como a soma das alegrias é proporcional à soma das virtudes. E aí ele encerra com uma conclusão muito, muito valiosa, nos seguintes termos: apesar da diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nesses 3 princípios. 1. O sofrimento é inerente à imperfeição. Quer dizer, o sofrimento decorre da imperfeição. Toda imperfeição
assim como toda falta que dela resulta, traz consigo o próprio castigo em suas consequências naturais e inevitáveis. Como todo homem pode libertar-se das imperfeições, desde que o queira, pode igualmente anular os males consequentes e assegurar a sua felicidade futura. A cada um segundo as suas obras, no céu e na terra, tal é a lei da justiça divina. Um resumo aqui da justiça divina. Bom, como ainda estamos distantes, dessa depuração, precisamos aí, vai depender de cada um, o seu esforço, no bom uso do seu livre-arbítrio, mas como estamos distantes da perfeição e, portanto, da felicidade absoluta, cabe-nos então concentrar nossos esforços na nossa felicidade relativa, E para alcançarmos essa felicidade relativa, precisamos ter esse estado de consciência, de compreensão acerca da nossa condição espiritual e da condição do nosso planeta. Primeiro, precisamos entender que somos espíritos eternos, imperfeitos e, portanto, ainda com dívidas na justiça divina. Por isso que existem as aflições nas nossas vidas, E essas aflições, como nós sabemos, fomos nós mesmos que causamos com as nossas imperfeições. Então, depende de nós consertarmos isso. Ao invés da gente se colocar na posição ilusória de vítima, temos que fazer um autoexame sincero, e questionar: o que eu posso aprender com essa situação difícil? Onde que eu estou errando? Porque se isso está acontecendo, tem um motivo. E se Deus é bom, justo e misericordioso, o motivo está ali para eu aprender alguma coisa, para eu melhorar. Deus não está nos punindo, Ele está nos educando. Então, é interessante, ao invés de pensarmos, eu serei feliz apenas quando acabar o meu sofrimento, trocamos o quando pelo apesar. Vou ser feliz apesar do meu sofrimento, aprendendo com ele, crescendo espiritualmente com ele. Porque nem sempre, como nós vimos aqui na comunicação do nosso irmão, as situações exteriores, elas podem ser as mais variadas, mas sempre vai ter alguma dificuldade para vencermos. Às vezes a gente melhora a nossa vida financeira, mas tem um problema de saúde. Às vezes a gente está com a saúde perfeita, mas tem um parente difícil. Às vezes você tem tudo isso, mas a sua profissão é muito delicada, desafiadora. Então sempre vai ter alguma coisinha para a gente prestar atenção e melhorar, aprender com aquilo. Bom, e nesse sentido, meus irmãos, temos que destacar que o Evangelho é o roteiro perfeito para todos nós seguirmos, porque Jesus nos deixou aqui o exemplo da perfeita harmonia com a lei de Deus. Enquanto estivermos seguindo os seus ensinamentos, nos esforçando para sermos pessoas humildes, caridosas, para vivenciarmos o seu Evangelho, estaremos caminhando no sentido certo, melhorando um pouquinho a cada dia. E bendita é a doutrina espírita que nos esclarece isso tudo, que nos consola, que nos liberta das nossas algemas mentais. Para os materialistas, qualquer perda é enorme, qualquer sofrimento dura muito. Para quem acredita em só uma vida, que nós só temos essa presente existência, qualquer dissabor, qualquer dificuldade toma proporções enormes, E o simples fato da pessoa duvidar da vida futura, da vida espiritual, ela passa a viver com excessos, com desequilíbrios, alimentando vícios, E aí acabam criando tormentos voluntários, que também é abordado nesse capítulo. E tudo isso é muito bem explicado pelo Espiritismo.
Nós temos, irmãos, no item 5 do capítulo 2, um item que chama o ponto de vista. Não teremos tempo para abordá-lo, mas fica aqui uma sugestão de leitura para todos, porque lá Allan Kardec, altamente inspirado pela espiritualidade, nos fala que essa mudança de ponto de vista transforma tudo na nossa vida. Quando começamos a enxergar dessa forma que acabamos de falar, as dificuldades, as provações passam a ser vistas e suportadas de outra maneira. Essa é uma grande contribuição da doutrina espírita. E caminhando aqui para o nosso final, para o nosso encerramento, trouxemos uma lição do livro Justiça Divina, de autoria de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. No capítulo 43, Emmanuel nos deixa uma lição que se chama Corrigir e Pagar. Nela, o benfeitor nos ensina exatamente sobre essa necessária mudança de atitude, diante de uma situação difícil. Quando a gente muda o ponto de vista e muda a atitude, como que as coisas tomam outro patamar. Vamos lá, corrigir e pagar. Cada hora no relógio terrestre é um passo do tempo, impelindo-te às provas de que necessitas para a sublimação do seu destino. Exclamas no momento amarguroso: dia terrível! Esse, porém, é o minuto em que podes revelar a tua grandeza. Olha a mudança de ponto de vista, Em vez de se queixar, vê aquilo como uma oportunidade. À frente da família atribulada, costumas dizer: o parente é uma cruz. Tens, contudo, no lar, o cadinho que te aprimora. Censurando o companheiro que desertou, que te abandonou, repetes veementemente: nem quero vê-lo. No entanto, esse é o amigo que te instrui nos preceitos do silêncio e da tolerância. A doutrina espírita nos mostra que os adversários são os nossos melhores professores. Lembrando o recinto em que alguém te apontou o caminho de tuas obrigações, asseveras em desconsolo: ali não põe os pés. Todavia, esse é o lugar justo para a humildade que te ensinas. Quando as circunstâncias te levam à presença daqueles mesmos que te feriram, foges anunciando: não tenho forças. Entretanto, essa é a luminosa oportunidade de pacificação que a vida te oferta. O Espiritismo também nos ensina que as pessoas que estão ali à nossa volta geralmente são credores, pessoas que prejudicamos em outras encarnações. Se sucumbes às tentações, alegas renegando o dever. Seja virtuoso quem possa. Aquela desculpa, que é mal interpretada, a carne é fraca, então eu não dou conta de resistir a essa tentação, diz Emmanuel. Mas esse é um instante capaz de outorgar-te os louros da resistência. Toda conquista na evolução é problema natural de trabalho, porque todo progresso tem preço. No entanto, o problema crucial que o tempo te impõe é o débito do passado, que a lei te apresenta a cobrança. Retifiquemos a estrada, corrigindo a nós mesmos. Resgatemos nossas dívidas, ajudando e servindo sem distinção. Tarefa adiada é luta maior, e toda atitude negativa hoje, diante do mal, será juro de mora no mal de amanhã. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus caros irmãos, boa tarde a todos.
Que Jesus nos ampare, né, na continuidade do nosso estudo. Hoje nós estamos estudando o item 20, né, do capítulo 5 do Evangelho, que tem o seguinte subtítulo: a felicidade não é deste mundo. Não sei se já aconteceu com vocês, meus irmãos, mas já comigo por algumas vezes, eu já escutei algumas pessoas comentando assim: pois é, porque lá no Evangelho está escrito a felicidade não é desse mundo, mas é sim, a gente pode ser feliz sim, evidenciando para a gente que houve ali uma interpretação superficial e equivocada de um tema que na verdade traz para nós uma advertência muito valiosa. E nós vamos compreender isso aqui hoje, que é o seguinte: quando nós nos deparamos com esse título, a felicidade não é deste mundo, o Espiritismo, meus irmãos, que sempre transmite bom ânimo, fé, coragem, esperança para nós, não poderia ser contraditório nessa passagem, trazendo aqui para a gente uma afirmativa que nos provocaria o desânimo, falando que a gente não tem como ser feliz. E aí é que a gente precisa compreender bem o que os espíritos superiores estão nos ensinando. O que a gente vai aprender aqui é o seguinte: a felicidade completa, verdadeira, em toda a sua pureza, essa sim, não é aqui desse mundo. Nenhum de nós vai atingir o ápice, o ponto máximo dessa realização íntima que é a felicidade aqui na Terra, porque a Terra não reúne condições para essa felicidade total e absoluta, e aí a gente já começa a entender também, e porque nós também não temos condições para isso. O que nos provoca a infelicidade? As limitações que a gente tem, as imperfeições que a gente traz. Como que alguém poderia ser completamente feliz, por exemplo, guardando mágoa do outro, guardando ressentimento? Quem guarda ressentimento, quem guarda mágoa, traz dentro de si uma brasa que queima, um incômodo constante, que não tem como a pessoa conciliar alegria com o estado de mágoa, de ressentimento no coração. E todas as demais imperfeições da alma implicam para nós, portanto, em aflições que vão nos tirar a felicidade que a gente poderia alcançar. Então vamos continuar a entender esse tema, verificando o seguinte: quando a doutrina nos fala a felicidade não é deste mundo, a gente então constata que a felicidade total e absoluta não é daqui. Mas significa que nós estamos fadados, destinados a vivermos infelizes na Terra? Negativo. Vem a doutrina espírita e fala assim conosco: olha, existe uma felicidade relativa, não a completa e absoluta, mas uma felicidade relativa que está ao nosso alcance. E aí, meus irmãos, nós precisamos refletir muito nisso, porque isso aqui é capaz de nos trazer sim um estado de alma muito mais feliz, não da felicidade completa, que é a seguinte: segundo a pergunta 922 do Livro dos Espíritos, que o Gilvan leu há pouco, essa felicidade relativa que está ao nosso alcance na Terra, ela é formada por 3 pilares, tem 3 componentes, que são, na vida material, a posse do necessário, e na vida moral, ou no que diz respeito ao nosso espírito, o que vem a ser? Consciência tranquila e fé no futuro. E é isso que nós vamos focar. Porque se a gente conseguir compreender e caminhar na direção dessas 3 bases, nós vamos ser o mais feliz possível que o nosso planeta permite. E como que nós vamos então construir? No que diz respeito, primeiro, à posse do necessário. Nós temos uma página de Emmanuel intitulada Supérfluo, que vai ensinar para a gente o seguinte: por toda parte na terra
vemos o fantasma do supérfluo enterrando a alma do homem no sepulcro de aflição. Então, normalmente, quem busca o supérfluo, busca junto com o supérfluo o quê? Muitas aflições, muitas dificuldades. E ele vai explicar. Supérfluo de posses, estendendo, alimentando a ambição. Ou seja, a pessoa que tem muitas posses, e o que ela alimenta com isso? A ambição. Ele torna-se cada vez mais ambicioso. E o ambicioso tem paz? Tem tranquilidade? Não tem. Supérfluo de dinheiro, gerando intranquilidade. A pessoa que às vezes tem, dinheiro em maior quantidade, ele perde de certa forma a tranquilidade, porque ele está muito preocupado com o que ele pode perder, e aí ele fica inquieto. Supérfluo de preocupações imaginárias, abafando a harmonia. Supérfluo de indagações, empanando a fé. Então, quando a pessoa também questiona em demasia, às vezes aquilo ali enfraquece a fé. Supérfluo de convenções, expulsando a caridade. Supérfluo de palavras, destruindo o tempo. Ou seja, se eu falo muito, o que eu acabo? O que eu destruo? O tempo, que é essa bênção que Deus nos dá. Supérfluo de conflitos mentais, determinando a loucura. Supérfluo de alimentação, aniquilando a saúde. Supérfluo de reclamações, arrasando o trabalho. E aí ele vai nos aconselhar. Se o homem vivesse de acordo com as próprias necessidades, sem exigir o que ainda não merece, sem esperar o que não lhe cabe, sem perguntar fora de propósito e sem reprovar nos outros aquilo que ainda não consertou em si mesmo, certamente a vida na terra estaria exonerada, livre de todos os tributos que aí se pagam diariamente à perturbação. Se procuras no Cristo o mentor de cada dia, soma as tuas possibilidades no bem, subtrai as próprias deficiências, multiplica os valores do serviço e da boa vontade e divide o amor com todos, a fim de que aprendas com a vida o que te convém realmente, a própria segurança. O problema da felicidade não está em sermos possuídos pelas posses, quaisquer que sejam, mas em possuí-las com prudência e serenidade, usando-as no bem de todos, que é o nosso próprio bem. E Emmanuel vai concluindo dizendo o seguinte: alige, ou seja, tire do seu caminho o supérfluo e acomoda-te com o necessário à tua paz. Somente assim encontrarás em ti mesmo o espaço mental indispensável à comunhão pura e simples com Jesus. Então, meus irmãos, vejam que interessante, a doutrina, não somente nessa página, mas em muitas outras, vai nos fazer um alerta, que é o seguinte: cuidado para que você não procure além daquilo do que você precisa. Procure aquilo que te é necessário. Quando a gente procura, ambiciona, deseja além daquilo que a gente necessita, possivelmente nós vamos trazer junto para nós algumas aflições. Agora, o que é o necessário? Existe uma lista feita pela Federação Espírita Brasileira, pela União Espírita Mineira, em algum livro do Chico, do que é necessário, o que é supérfluo? Não existe, meus irmãos. Onde que nós vamos encontrar isso? No bom senso e no equilíbrio que a gente desenvolve com o tempo. O tempo vai nos ajudar a distinguir o que é necessário daquilo que é supérfluo. E quanto mais a gente procurar se livrar do supérfluo, mais tranquilos nós vamos ficar. Para os irmãos terem ideia, teve uma vez que o Chico disse o seguinte: graças a Deus aprendi a viver apenas com o necessário. Esse é um desafio para nós. Não é fácil, porque é um autoexame constante que a gente precisa fazer. Eu estou buscando o necessário ou eu estou extrapolando e procurando o supérfluo?
Então, é um exercício que a gente tem que se dedicar. Dentro ainda dessa felicidade que está ao nosso alcance, nós vimos aqui a respeito da consciência tranquila. Onde nasce, meus irmãos, a paz de consciência? No cumprimento dos nossos deveres, em todos os campos da nossa vida. Ou seja, eu tenho deveres enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, enquanto cidadão. Eu tenho deveres enquanto empregado, enquanto empregador. Eu tenho deveres da sociedade, dentro do lar, no transporte público, perante as leis de trânsito. E quanto mais eu me esforçar em cumprir esses deveres, mais a minha consciência se tranquiliza. E além disso, nesse esforço de cumprimento dos deveres, se a gente não trouxer remorsos conosco, a consciência também se tranquiliza. E se tem algum motivo de remorso, que eu procure o quê? Resolver o problema. Suponhamos que o remorso se deu devido a alguém que eu ofendi. Procure ele para reconciliar. Não perca a oportunidade. O Evangelho nos fala: reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto estás com ele a caminho. A vida é muito breve. Daí a pouco a pessoa muda de cidade, muda de casa, deixa de ser nosso vizinho, ou a gente ou ele desencarna, ou a gente deixa de conviver com aquela pessoa como um colega de trabalho, e se ficou uma pendência para trás, vai ser um motivo de incômodo para nós. Portanto, se eu reconcilio, eu construo também a minha paz de consciência. Finalmente, meus irmãos, a gente verifica aqui que os Espíritos nos aconselham sobre a fé no futuro. E esse ponto nós precisamos compreender em toda a abrangência que ele tem, que é a seguinte: que fé no futuro é essa que o Espiritismo nos ajuda a desenvolver, que faz com que a gente veja tudo e não reclame de nada, e agradeça a tudo? Significa que o Espiritismo nos deixa alheios, nos deixa como pessoas alienadas à realidade que a gente está inserido? Não. E nós nem devemos fazer isso. A gente deve acompanhar tudo, devemos compreender o que se passa à nossa volta. Agora, a fé no futuro deriva de qual conhecimento que a gente ganha com o tempo? Da certeza da presença de Deus em tudo que acontece conosco. Como assim? Deus está presente nos meus momentos de alegria? Está. E Ele permitiu que eu me alegrasse com uma determinada situação? Sim. E Deus também está presente nas horas de tristeza? Está. Nas horas de enfermidade? Sim. No mal que alguém me faz, no prejuízo que alguém me causa, Deus está presente? Está. Mas aquilo ali então não é obra do mal, não é obra de quem me quer mal, de quem me desejou mal, de quem me prejudicou? Não. Aquilo, em tudo, houve a permissão divina. E a gente então entende que o sofrimento que nos atinge, conforme as lições que a gente tem estudado nessa casa, foi provocado, meus irmãos, não pela pessoa que foi instrumento do mal na nossa vida, mas sim quem deu causa a todo e qualquer sofrimento que a gente passa foi quem? Nós mesmos. Eu mesmo provoquei o sofrimento que eu atravesso no presente. Eu tenho hoje uma esposa difícil, possivelmente eu plantei numa vida passada junto dela a desconfiança, né? Fui descaridoso com ela, não dei valor às qualidades que ela tinha e etc. E hoje ela se reporta para mim como uma pessoa às vezes excessivamente ciumenta. Hoje eu tenho um filho que é grosseiro, que é mal educado, que é difícil de conviver. Possivelmente foi alguém que também no passado eu aprontei, que eu não lhe fiz bem, que eu deixei de ajudá-lo em uma ou outra circunstância. Então, a gente vai compreendendo que Deus está presente em tudo, que tudo que nos acontece é justo, não existe nenhuma injustiça acontecendo, e mais, era para ser o que, meus irmãos? Muito pior do que está acontecendo. Por que não é pior?
porque graças ao pouco de bem que eu já fiz, eu atenuei o mal que eu teria que colher. Então, não tem nada errado, e mais, todo o sofrimento está servindo o quê? De escola, para mim e para a coletividade. Portanto, se eu estou sofrendo muito, ou se uma coletividade está sofrendo muito, estamos aprendendo muito, estamos quitando débitos, às vezes muito grandes, com a justiça divina, e portanto vamos sair daquela tormenta, daquela tempestade, muito mais serenos e tranquilos. O problema nosso é o quê? Embora a gente já saiba e vá cada vez mais tomando conhecimento disso, a nossa fé ainda é muito o quê, meus irmãos? Pequenina. Não foi à toa que Jesus disse para os discípulos, hein? Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, saia daí e vá para lá, e nada vos seria impossível. Acontece que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Eu gostaria que as coisas acontecessem hoje, amanhã, depois de amanhã, mas aquilo ali talvez não seja o melhor para mim. Eu preciso saber esperar. E sem saber esperar, muitas vezes a gente sofre muito. A gente passa por muitas dificuldades. E aí nós vamos ver uma história que vai contar isso aqui agora para a gente. No livro A Vida Escreve, tem uma página intitulada Por 5 Dias, uma página de Hilário Silva. E ele conta para a gente o seguinte: 30 anos haviam passado. Francisco Teodoro, o industrial que tirou sua própria vida, experimentou muitos sofrimentos nas trevas, no mundo espiritual. Defrontado por uma crise financeira esmagadora, resolveu tirar a própria existência. Tinha até ali uma vida próspera. Então vamos ver aqui a história de um senhor que era empresário e que, uma vez passando por muita dificuldade, achou que o caminho era tirar a própria vida, diante das dificuldades que ele enfrentava. Teve uma vida próspera. À custa de muito trabalho, construiu uma fábrica. Importando fios, conseguia tecer casimiras notáveis. E o trabalho se desdobrava promissor. Operários e máquinas eficientes, armazéns e lucros firmes. Então tudo foi dando certo, ele trabalhando muito, muito honesto, muito esforçado, o progresso material dele ali era cada vez maior. Surgiu, porém, numa determinada época, a retração dos negócios. E isso acontece. Não tem lá, desde a época de José de Egito, o tempo das vacas gordas e o tempo o quê, meus irmãos? Das vacas magras. Isso aí já acompanha a humanidade, antes de Jesus, né? Antes até mesmo de que o nosso Cristo nos deixasse todo o seu evangelho. Humilhavam-no, cobranças e advertências a lhe invadirem a casa. Frases humilhantes espancavam-lhe os ouvidos. Senhor Francisco, trago-lhe agora as promissórias vencidas. Meu senhor, nossa firma não pode esperar. E ele sempre pediu um pouco mais de tempo. Apresentava desculpas, falava de suas esperanças e comentava as dificuldades que todos viviam. Meses foram passando com muita dificuldade. Cartas amargas e grosseiras chegavam-lhe todos os dias. Devia a credores diversos um montante de 800 contos de réis. A produção abundante acumulava-se no depósito, mas não havia compradores. Procurava consolo na fé religiosa. Por toda parte, lia e ouvia referências à divina bondade. Deus não desampara as criaturas, pensava. Ainda assim, tentava rezar sem abandonar a atenção. Então ele pedia a Deus, rezava, mas cada dia trazia dificuldades novas. E porque alguém, certo dia, o ameaçou de escândalos na imprensa
com protestos públicos, em que seria indicado por negociante desonesto, escreveu pequena carta anunciando-se insolvável e tirou sua própria vida. Então, coitado, cometeu, essa infelicidade que o Espiritismo tanto nos explica, que só piora os problemas que qualquer pessoa esteja vivendo. Jamais é uma saída, jamais. Com imenso pesar, descobriu que a vida continuou, carregando em zonas sombrias de sofrimento sua cabeça inquieta. Palavra nenhuma na terra conseguiria descrever os sofrimentos. Sentia-se um louco preso numa gaiola de dor. Depois de 30 anos, conseguiu recuperar-se. Então vejam só, meus irmãos, passou por 30 anos em zonas de sofrimento no mundo espiritual, sofrendo o que as palavras não conseguem descrever. Muito, sofrendo muito. Depois de 30 anos, conseguiu recuperar-se, foi levado a uma casa de reajuste, a um hospital no mundo espiritual, revendo pessoas queridas e reconhecendo amigos que lhe ajudaram. E agora teve a oportunidade de voltar à cidade, que lhe foi o palco ao desespero. Percebendo, entretanto, surpreendido, o progresso enorme da fábrica que lhe saíra das mãos. Então, é o seguinte, ele foi levado para tratamento, conseguiu reequilibrar-se, fortalecer-se, e certo dia falaram com ele o seguinte: seu Francisco, vamos comigo lá para você visitar a cidade que você morou, você vê como é que está a fábrica que você fundou e dirigiu por tantos anos. Talvez o que ele imaginou, vou chegar lá, vai ter um galpão abandonado, vai estar tudo em ruínas, Enfim. Embora invisível aos olhos físicos dos velhos companheiros de luta, então quando ele chegou lá, o que ele começou a ver? Os antigos funcionários, as pessoas que trabalhavam com ele, seus filhos e netos reunidos no trabalho vitorioso. Estava lá todo mundo trabalhando, e a empresa numa prosperidade enorme. E após reconhecer o seu próprio retrato, reverenciado pelos descendentes no grande escritório, ficou então sabendo que um acontecimento importante aconteceu 5 dias depois dos seus funerais. A face da alteração na balança comercial do país, diante da Grande Guerra de 1914, o estoque de casimiras que ele havia acumulado e que ele não conseguia vender, produziu importância que superou de muito a 4.000 contos de réis. E não sei se vocês se lembram qual que era o tanto que ele devia, 800. E aquilo que ele acumulou deu 4.000 contos de réis, pagou e sobrou 3 vezes mais. Mostrando sorrisos sem graça, o visitante espiritual compreendeu então que a bondade de Deus não falhou, ele apenas que não conseguiu esperar. Então, meus irmãos, essa lição aqui é muito significativa para todos nós. O tempo de Deus é diferente do nosso. Deus tem um tempo de agir, de fazer o que Ele acha correto e necessário pelos mecanismos que Ele tem. E nós às vezes imaginamos que o tempo ou o modo seria a nossa maneira, e não é. Por isso que nós precisamos sempre desenvolver essa grande virtude chamada fé. Entender que os piores dissabores, os maiores sofrimentos que nos visitam, têm finalidade educativa. Tem uma lição. Eu devo, sempre que o sofrimento me visitar, eu devo parar e pensar o seguinte: o que eu tenho que aprender com isso? O que Deus quer me mostrar? Aí eu devo parar e pensar nisso. Espera aí, eu acho que é para mim ter uma vida mais simples, Ou vamos dar aqui um exemplo mais claro. Eu fui almoçar e depois me deu uma dor de barriga danada. O que aquele sofrimento ali está me mostrando? Diminua, meu amigo, você está comendo em excesso,
né? Ou então você está comendo a comida imprópria, que você tem dificuldade de digestão, é necessário vir às vezes uma dor de barriga para me reeducar. E às vezes depois de uma, de duas, de três, opa, isso aí me faz mal. Eu não posso comer isso ou aquilo. Então, todo sofrimento tem finalidade educativa. Se nós, em vez de revoltarmos, de reclamarmos e de nos queixarmos, refletíssemos o que eu preciso aprender com esse sofrimento, qual lição Deus está trazendo para mim, aí a gente começaria a mudar cada vez mais e mais, fazendo com que a humanidade se transformasse e com que nós nos tornássemos pessoas muito mais felizes. Não está aqui para a gente, na felicidade relativa, posse do necessário, consciência tranquila, fé no futuro. Se a gente se esforçar em desenvolver esses 3 pilares, nós vamos ser o mais feliz possível, mesmo num mundo que ainda tem tanta dor e tem tanta dificuldade. Mas essa felicidade está ao nosso alcance. Que Jesus nos ampare a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz e reflexão, fortalecendo em nós a fé. Certa feita, Santo Agostinho nos disse que a fé é o remédio seguro contra os sofrimentos. Então vamos pedir a Deus, a Jesus, que fortaleça em nós as lições da tarde, para trazermos sempre conosco como guia em nosso caminhar pelo mundo. Pedimos ao nosso irmão Leal que nos faça a prece. As lições de objeto de estudo dessa tarde têm como complemento: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais te será acrescentado. E não faça ao teu semelhante aquilo que você não gostaria que ele lhe fizesse. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a majestade e a glória, para todo sempre, que assim seja. E com essa prece estamos pedindo permissão para encerrarmos a reunião evangélica da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a